Olá, gente boa, eu sou o Carlos Fernando e o meu canal tem um objetivo: te ajudar a subir de nível em todas as áreas da sua vida. E eu espero que você tenha sido muito edificado com as mensagens que eu tenho deixado aqui, sejam devocionais, seja sobre finanças, seja sobre liderança, libertação e cura interior e outros mais que eu publicarei aqui no meu canal. E uma coisa muito importante, se você não se inscreveu neste canal, se inscreve logo, não paga nada, é gratuito. E também não deixa de curtir este vídeo, pois a curtida ela mostra para a plataforma que o vídeo é relevante e assim espalha para mais pessoas. E não se esqueça também de compartilhar para geral, aí manda para os grupos do WhatsApp, Telegram e por aí vai. E ativa as notificações, ok? O vídeo de hoje está com base no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Este é o devocional número 26. Estamos chegando no final. E o texto, Mateus 24, dos versos 1 ao 51. Chave do texto, versículos 45 ao 51. Vamos ler. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Tema de hoje: servindo meus irmãos com fidelidade ao Senhor. É sobre isso que Jesus está falando nesse texto aqui. Ele fala aos seus discípulos sobre um servo prudente e fiel. Um servo prudente, um servo sensato, que faz as coisas da maneira certa, sem esperar uma recompensa e sem ninguém por perto. E esse servo também era fiel ao seu Senhor. E ele era um instrumento do Senhor para abençoar os outros que eram servos como ele era. Só que ele foi encarregado de cuidar dos outros e de tudo da parte do seu Senhor. E na verdade, Jesus estava falando deles mesmos. Jesus estava falando dos seus discípulos e daquilo que eles deveriam fazer auxiliando os seus irmãos na fé e sendo instrumentos de bênção na vida deles. Ou Jesus está falando conosco, de nós auxiliarmos os nossos irmãos na fé e nós sermos instrumentos de Deus na vida deles, com prudência e fidelidade ao Senhor. Porque se formos prudentes e fiéis ao Senhor, nós seremos prudentes e fiéis na direção dos nossos irmãos. E assim é o Senhor que daria a recompensa para eles, para nós. Mas se o servo fosse imprudente e fiel, e assim ele fizesse mal aos outros, ele receberia a recompensa na mesma medida, e a recompensa não seria boa. Então há um chamado da parte do Pai para nossas vidas, para nós abençoarmos os nossos irmãos. E no tocante a isso, nós precisamos ser prudentes sim, fiéis sim, diante do Pai, sem esperar recebermos qualquer coisa dos nossos irmãos, sem esperar recebermos elogios, sem esperar recebermos recompensas terrenas, porque a nossa recompensa vem do Pai e ela é uma recompensa eterna, ela vem do alto. E ela aponta não para esta terra, ainda que Deus nos abençoe aqui, mas a recompensa do Senhor, ela aponta para a eternidade. É esse que deve ser o nosso foco. E como está a nossa vida em relação a essa palavra? Já começamos a dar passos na direção de servir os nossos irmãos, passos certos. Eu quero abrir aqui um parênteses.
e falar que eu já servi muitas pessoas, é verdade, mas em algumas ocasiões eu não servi de forma prudente e fiel ao Senhor. E até eu feri esses irmãos. Assim também como eu já fui ferido por outros irmãos que não foram fiéis e prudentes ao Senhor, ou prudentes e fiéis ao Senhor. Mas qual é o chamado de Deus para nós? Servirmos os nossos irmãos na direção do Espírito Santo de Deus. Sermos prudentes e fiéis ao Pai nesse serviço. E ainda devemos ouvir do Espírito Santo e entendermos o que mais nós precisamos fazer. Porque geralmente nós queremos ir e fazer. Mas nós precisamos ouvir o Espírito Santo sobre o que nós precisamos fazer e aonde nós precisamos ir. Pois não queremos fazer segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do Pai. E o que faremos com a ajuda do Espírito Santo para sermos transformados? Nós precisamos ser cada vez mais prudentes e fiéis ao Senhor, bem como continuar perseverando na busca por conhecermos a Ele e fazermos a sua vontade. Porque a partir do momento que nós conhecemos a Deus e conhecemos a sua vontade, nós vamos fazê-la. Nós não vamos buscar fazer a nossa vontade. Nós já teremos a direção do Espírito Santo e nós vamos acertar. Nós vamos ser prudentes e fiéis, porque nós teremos a direção certa para nós agirmos. E não vamos agir de acordo com a nossa vontade, porque não é isso que o Pai quer. E a ação prática? Perseverar em fazer aquilo que nós recebemos do Pai para fazer. Você já recebeu algo do Pai para você fazer? Você já fez? Você está perseverando em fazer? Olha, Deus te chamou para isso. Orar repreendendo toda ação do maligno para nos paralisar. O inimigo de nossas almas, Satanás, ele quer nos paralisar. Porque ele sabe que no momento que nós ouvimos do Espírito Santo aquilo que nós devemos fazer na direção dele para abençoar nossos irmãos, olha, Deus vai nos usar poderosamente. Muitos serão abençoados. Daí o inimigo ele quer nos paralisar, para que essa bênção de Deus não chegue nos outros através de nós. Então nós devemos orar, quebrando toda a ação do maligno através da qual ele tenta nos paralisar. E também nós devemos continuar buscando a intimidade com o Espírito Santo, para que nós estejamos atentos e ouçamos aquilo que ele quer nos falar, acerca da direção que nós devemos tomar em relação à vontade do Pai, na direção dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, eu quero te agradecer, porque você já tem nos dado direção, mas nós precisamos estar cada vez mais sensíveis à tua voz, sensíveis à direção que você tem a nos trazer da parte do Pai, acerca de nós servirmos os nossos irmãos, e também nos dê discernimento sobre a ação do maligno contra nós, porque ele quer nos paralisar. E nós já declaramos aqui toda a ação do maligno contra a nossa vida é paralisada em nome de Jesus. Nós declaramos frustrados os planos do maligno contra nós em nome de Jesus. E nós te pedimos que o Senhor opere nas nossas vidas e na vida de todo aquele que o Senhor colocar diante de nós, para que ele seja tocado pela tua presença na nossa vida, para que ele seja abençoado pelo Senhor através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus mesmo, que o Senhor te use como instrumento dele em prudência e fidelidade ao Senhor para servir os teus irmãos. E assim sobre a minha vida também, no nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.